Agora, a gente vai focar em outros temas aqui da nossa relação que são igualmente relevantes. Seguinte, tem aqui o tema de número 6. Dixon, eu vou para a prova, o que eu tenho de fazer? Então eu vou simular aqui um momento de prova, você vai ver que vai ficar bem fácil você redigir se você souber tudo aquilo que eu passei para você, se você aplicar tudo aquilo que eu passei para você. Vamos lá. Primeira coisa, interpretação. DDD 2. Eu interpreto buscando as palavras-chave, professor, eu não lembro o que era, eu acabei de falar para você. Olha aqui, eu faço uma busca-chave, uma busca por palavras-chave, interpretando palavra por palavra. Isso tem a ver com texto motivador, ó, texto motivador. Isso tem a ver com comando, com tema, com tópicos. Depois eu faço isso aqui, buscando as palavras-chave. Depois eu vou fazer ali uma interpretação dos outros tópicos também, para ver se eles podem me auxiliar. E por fim eu vou elaborar perguntas. Sacou? Isso aqui é DDD 2, interpretação. Eu começo pela DDD 2, ainda não tem a DDD 1 aqui, porque DDD 1 tem a ver com a estrutura do texto. Se liga. Até recentemente acreditava-se que os problemas centrais da educação brasileira eram a falta de escolas, crianças que não iam à escola e a carência de verbas. Um pouco mal escrito isso daqui. É um texto cuja fonte é Os Desafios da Educação no Brasil, do Simon Schwartzman. Faltou paralelismo aqui, mas tudo bem. Da educação brasileira era uma falta de escolas, ele já fala aqui, ó, os problemas centrais da educação brasileira eram a falta de escolas, as crianças não iam à escola e a carência de verbas, ou seja, ele está falando da evasão escolar, está falando da falta de investimentos no setor e também da falta de verbas para se administrar a escola. O que a gente vai fazendo? Tudo que de uma certa forma for interessante aqui no texto motivador, você vai assinalando aqui, vai fazendo essa busca aqui por palavras-chave, de maneira que isso aqui ajude aí no entendimento da temática. Professor, é interessante até eu já dar uma olhada logo num tema? Sim, é bom você olhar o tema, ó, caminhos e descaminhos da educação no Brasil. Então ele vai falar aqui de problemas, vai falar também provavelmente de soluções para a educação no Brasil. Ele já apontou os problemas centrais aqui, tá vendo? Mas ele fala que até recentemente acreditava-se nisso. Considerava-se necessário construir mais prédios escolares, tá vendo? Então isso era antes. Pagar melhores salários aos professores e convencer as famílias a mandar seus filhos para serem educados. Foram precisos muitos anos para convencer políticos e a opinião, nossa, um texto bem ruim, para convencer os políticos e a opinião pública de que, na verdade, as crianças vão à escola, em sua grande maioria, aqui também a adjunta adverbial tinha que estar entre vírgulas, né, em sua grande maioria, mas aprendem pouco e começam a abandonar os estudos quando chegam na adolescência. Então, ele fala o seguinte, que foi, de fato, foram precisos vários anos para a opinião pública e os políticos entenderem que as crianças vão à escola, em sua grande maioria. Isso quer dizer que tem gente indo à escola. O problema é que eles aprendem pouco e começam a abandonar os estudos quando chegam na adolescência. Isso quer dizer que eles estão indo, mas acabam abandonando as escolas quando se tornam adolescentes. Os problemas principais são, ó, aí já fala que os problemas principais são a má qualidade das escolas e a repetência. Ou seja, a tradição de reter os alunos que não se saem bem nas provas, prática amplamente disseminada no Brasil. Lembra da questão da repetência? Enquanto ainda se falava em construir mais escolas, com a dimensão da expansão demográfica e da migração interna na década de 80, que, nossa, tinha que ter uma vírgula aqui, que texto horrível em termos gramaticais. A gente copia e cola esses textos, por isso que ele está entre aspas aí, mas tá de lascar isso aqui, viu? O país começou a enfrentar pela primeira vez problemas de salas de aulas vazias. Isso quer dizer o seguinte, tem sala de aula aí, mas está faltando aluno. É isso basicamente que ele quis dizer aqui, ele quis apontar. É importante você verificar a fonte, porque a fonte ela já te dá uma noção muito importante aqui do assunto principal, te dá uma noção do que de fato é relevante aqui. Os desafios da educação no Brasil, tá vendo? Então o cara, de uma certa forma, fez um estudo relacionado a isso, ele tem propriedade para falar, só não tem propriedade para escrever, né? Tá muito mal escrito, deveria ter sido revisado isso aqui antes dele publicar. E aí o que nós temos? Olha só, considerando que o texto acima tem caráter
tenha caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Olha o comando, a gente já identificou aqui o TM de texto motivador, eu tenho o comando que foi dividido em duas partes, né, a parte 1 e a parte 2, e eu tenho aqui a temática, o tema. O comando apresenta pra gente o seguinte, ele fala que eu vou ter que redigir um texto dissertativo. Ele é dissertativo o quê? Argumentativo. Por quê, Dixon? Porque é sobre atualidades. É o nosso texto, possivelmente você vai ter uma proposta dessa daqui, ou muito similar a essa, lá no dia da sua prova. E aí ele apresenta o tema para você, e apresenta os tópicos para você tratar, tópicos 1, 2 e 3, o que nós comumente aqui já chamamos de T1, T2, T3. Quando eu for corrigir a sua redação, eu vou colocar lá para você, assim, caso você erre em alguma coisa, deveria apresentar mais argumentos no T1, especialmente quanto a isso. Beleza? Então já fica aí íntimo dessa nomenclatura. Eu vou fazer uma interpretação aqui também do tema, já fiz o texto motivador, assinalei ali, achurei alguns pontos importantes, mas eu interpreto o tema também, caminhos e descaminhos da educação no Brasil, palavra por palavra. Caminhos e descaminhos, isso aqui quer dizer o quê? O quê? Da educação no Brasil. Onde? Onde? Da educação eu tenho aqui a ideia mais central, né? De uma certa forma, ele está falando aqui das soluções, ele quer que eu fale nesse texto, e dos problemas, das dificuldades da educação no Brasil, diante da educação no Brasil. Legal? Então a ideia geral é essa daqui. Essa é a ideia geral. São essas soluções e também essas dificuldades relacionadas à educação no Brasil, onde já está classificado para você um texto argumentativo. Você sabe que esse texto dissertativo argumentativo ele vai ser dividido em parágrafos e eu tenho de ser mais impessoal aqui. Embora eu coloque a minha opinião, o meu ponto de vista, se necessário for, eu não posso redigir em primeira pessoa do singular. Não pode ser. Então vamos de terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. O mais comum é a gente encontrar a terceira pessoa do singular. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Ele te dá aqui, desafios diante da educação no Brasil. Agora, você tem de entender que todos esses tópicos estão atrelados ao tema. Todos eles. Nesse processo de interpretação, eu identifico aqui o que o examinador quer. Desafios diante da área de educação no Brasil. Tudo a ver com o tema. Desafios diante da área da educação, desafios. Olha a interpretação, palavra por palavra, mais de um. Isso quer dizer que eu tenho de trazer pelo menos 2 desafios aqui. Não inventa de trazer um só. No mínimo 2. Tá bom 2? Tá. Ah, eu só vou enumerar os desafios de forma alguma. Você vai trazer aqui o desenvolvimento desses desafios. Explicar aqui, evidentemente, os argumentos que você vai elencar. Depois, consequências. Mais de uma, concorda? Mais de uma. Inerentes aos alunos e às alunas diante do atual cenário de precarização da educação brasileira. Então ele já fala que tem um cenário atual de precarização, mas o cerne aqui são as consequências, os reflexos, os impactos. E depois formas, mais de uma, de se combater os desafios citados em seu texto. Ah, então isso aqui tem a ver com tópico 1 tem. Ele quer que você proponha aqui formas de combater especificamente os desafios que você lançou. Legal? No próprio texto. Dixon, entendi. Esse é o processo de interpretação? Sim, mas ele não acaba aqui.